Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum. Tudo bem? Vou guardar um pouquinho mais. A aula vai ficar gravada aí, tá? E eu vou tentar compartilhar também lá no Darsdin e na minha página também. Tá? E aí o pessoal entrou, ótimo, acompanha. Se não entrou, paciência, vai ficar gravado. Inshallah, quem tiver interesse em ouvir, vai ouvir. E vamos fazer nós aqui. Tá? Vou fazer diferente do que normalmente eu faço na minha página do Darsdin. Eu normalmente espero um pouquinho mais até o pessoal entrar. Vou fazer a aula, vamos começar ela e vamos tocar, tá? Então, o que eu escolhi hoje pra gente falar um pouquinho sobre o mérito de depositar a esperança e a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, em Deus, né? Eu acho que é bem interessante esse assunto. Vocês sabem que a página Divulga Islam, normalmente, ela gosta de trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva, uma mensagem de a pessoa não cair em desespero, da gente estar sempre confiante de que as coisas vão melhorar, né? Porque eu acho que a gente está precisando muito disso, principalmente nos dias de hoje, em qual a gente está encontrando uma situação bem atípica, né, do que normalmente é as nossas vidas, em função dessa pandemia. As pessoas estão ainda bem assustadas, estão tentando levar um pouquinho com mais normalidade, tudo se acostumaram um pouco mais com a situação das coisas, mas independente também da pandemia, todos nós seguimos, graças a Deus, vivos. E então, em função dessa vida, sempre vão haver testes, vão haver situações que vão nos deixar, às vezes, um pouco mais triste, um pouco mais para baixo, um pouco, às vezes, querendo acordar aquela sensação de desesperança, né? Então eu acho que eu acho bem importante a gente trazer isso e trabalhar isso, todos nós, constantemente no nosso coração, que é essa confiança, essa esperança em Allah subhanahu wa ta'ala. Por que eu acho que é importante? Porque se a gente não depositar a confiança naquele que tem o poder sobre todas as coisas, naquele onde rege tudo, e tudo depende da sua anuência, depende da sua permissão, em quem nós vamos depositar confiança? Também para nos ensinar que essa confiança, ela deve vir junto com ações também, não somente ficar ali estático, ficar ali paralisado, sem se mover. Eu confio em Deus, está tudo bem. Então eu acho que é bem importante a gente ter uma real consciência e também real denominação, o que de fato significa confiar em Allah subhanahu wa ta'ala, como é confiar em Allah subhanahu wa ta'ala. Então vamos lá. O que é então a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala? Significa em árabe tawakkul ala Allah, né? Meu árabe não é dos melhores, mas tudo bem. Tawakkul, a palavra tawakkul, que significaria confiança, ela vem da origem da palavra wakil, que o wakil é um dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. No islamismo a gente trata que Allah subhanahu wa ta'ala ele tem 99 atributos. Um desses atributos seria al-wakil, ou seja, o guardião, né? O guardião. Dentre outros atributos, por exemplo, Ar-Rahman, o Rahim, que a gente conhece muito, Ar-Rahman, Ar-Rahim, que seria o misericordioso, o misericordiosíssimo, Ar-Razak, o sustentador. Enfim, são 99 atributos de Allah. Então a palavra tawakkul, ela vem da origem da palavra wakil, né? Que significa o guardião. Aquele que que a gente pode confiar, aquele que nos ajuda, aquele que nos encaminha. Enfim, Allah, o Criador, no qual não há melhor guardião além dele, né? Allah, o nosso Criador, no qual não há melhor guardião além dele. Então, como eu falei no início, depositar a confiança em Allah significa que nós usemos, que a gente use todas as possibilidades que nós temos em mãos para resolver
as situações da nossa vida, tá? Mas, e não ficar estático, como eu falei. Muitas pessoas acham que confiar em Allah subhanahu wa ta'ala significa isso, ficar parado. Eu já depositei minha confiança em Deus, eu não tenho mais nada para fazer, então eu vou ficar aqui. Ou seja, às vezes as pessoas acham, e algumas religiões, inclusive, incentivam, tipo, falando que confiar em Deus é, por exemplo, não tomar um remédio, é, por exemplo, não consultar um médico, enfim, por exemplo, não trabalhar, porque Allah é meu sustentador, né? Ou algumas pessoas interpretam dessa maneira errada, né? Mas não, confiar em Allah subhanahu wa ta'ala é muito diferente disso. Pelo contrário, confiar em Allah subhanahu wa ta'ala seria usar os mecanismos que Allah fez possível de você utilizar, né? E ao mesmo tempo com a confiança, o coração cheio de confiança e esperança de forma positiva de que Allah subhanahu wa ta'ala vai te ajudar a resolver essa situação. Portanto, está doente, consultar um médico e fazer todo o tratamento que te foi passado, né? E tomar os remédios que te foram orientados a tomar. Então, tomar o remédio suplicando a Deus e confiando em Deus a cura, né? Então, o que você tem aí? Você tem uma ação, né, que seja consultando o médico, a ação também de tomar os remédios que o médico vai prescrever, por exemplo, né? Esse é um exemplo. E entendendo que esse remédio, ele não vai me curar ou me trazer uma melhora, senão através da anuência de Deus. Então eu confio de que Deus, né, vai permitir que esse meio que eu utilizei, que é o de tomar o remédio, vá me trazer a cura, vai me trazer então uma melhora. O mesmo caso do sustentador, no caso Allah subhanahu wa ta'ala é o sustentador, o que nos sustenta, o que nos concede o nosso sustento em todos os sentidos. Então, a mesma coisa, você não vai ficar sentado, tá em crise, o Brasil tá em crise, mas alhamdulillah, louvado seja Deus que é o meu sustentador, então eu tenho que ficar sentado esperando que venha uma mensagem, alguém me oferecendo um trabalho? Não. O que você vai fazer? Confiar em Deus é você usar os meios, ou seja, usar a sua saúde, usar a sua eloquência, levantar, né? Levantar e ir em busca de um trabalho. Né? E confiar em Deus, confiar de que no melhor momento, na melhor situação, Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir as portas para que você consiga um emprego, ou então você não consegue emprego, você usar outros meios, sei lá, fazendo docinhos, enfim, buscando meios para conquistar esse sustento. Porque Allah, ele vai te sustentar, de fato ele vai te sustentar. Aquilo que ele marcou, aquilo que já está decretado para você vai chegar. Mas isso também depende, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele é o que tem ciência das nossas ações antes mesmo de nós agirmos. Ou seja, ele é o verdadeiro conhecedor das nossas ações. Eu ainda não sei o que eu vou fazer daqui a 10 minutos, ou o que eu vou falar daqui a 10 minutos. Eu programei toda uma aula, mas daqui a 10 minutos eu não sei exatamente as palavras que eu vou falar. Mas Deus já tem essa ciência, né? Porque ele é o nosso Criador. Ele é o que contém todos os poderes e ele contém a verdadeira ciência. Então, Allah, quando decretou o nosso sustento, ele já sabia quais seriam nossas ações, né? E sabia também quais seriam a intensidade da nossa confiança nele, porque isso também depende do sustento provindo dele. Então, subhanallah, levantar, sim, buscar os meios, confiando que Allah subhanahu wa ta'ala vai te conceder as melhores o melhor caminho e as melhores oportunidades para que esse sustento, então, venha até ti. Então, isso, então, seria confiar em Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, então, o que a gente aprendeu? Que confiar em Allah subhanahu wa ta'ala não significa estar parado, sentado e simplesmente ter essa sensação no seu coração, ter esse sentimento no seu coração, sem movimento. Então, a gente já entendeu isso, né? Deixa eu ver aqui, porque eu fiz uns apontes aqui, foi uma aula que eu escolhi que eu acho que é muito importante. Vamos ver exemplos, né? Por exemplo, do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele.
exemplo prático no qual ele nos transmitia esse tipo de ensinamento. Qual o exemplo que tem aqui? O exemplo da Hijra. Hijra foi a passagem do profeta Muhammad quando ele então resolveu abandonar, largar Meca e ir até a Medina. Uma boa parte dos muçulmanos, ou a grande maioria dos muçulmanos daquela época, já tinham feito essa Hijra, que é a... Me fugiu a palavra agora. Bismillah. Me fugiu a palavra Hijra. Essa transição, ele saiu, essa viagem de Meca até Medina. Então, a grande parte dos muçulmanos já estavam em Medina e o profeta foi um dos últimos a então ir até Medina. Por que ele fez isso? Porque estavam querendo matar ele em função dele trazer a unicidade, migração. Muito obrigada, Jazakallahu khairan, Alisser, seja bem-vindo, Munira, Alisser, Jamila, eu vi agora, Barakallahu fik. Então, ele fez essa migração até de Meca para Medina. E de que meios? Quais os meios ele usou? Bom, obviamente, o profeta era um profeta, o mensageiro de Deus. Obviamente, Allah subhanahu wa ta'ala já havia decretado toda a situação. Uma vez decretado toda essa situação, uma vez decretado toda a situação, era certo que Allah queria dar a vitória ao profeta. Então, o profeta fez o quê? Ele disse, bom, Allah é meu criador e ele me fez eu trazer essa mensagem e ele vai me proteger, então tá tudo bem. Eu vou me levantar e vou passar no meio de todos aqueles que intencionam me matar e Deus, se ele quiser, ele vai me proteger. Não, ele não fez isso. Ele usou os meios corretos, confiando em que Allah subhanahu wa ta'ala iria o proteger. Quais foram os meios que ele usou? Por exemplo, ele foi durante a noite. Ele escolheu sair durante a noite, porque é o horário que o pessoal normalmente está dormindo, né? Menos gente. Ele escolheu um caminho desconhecido para fazer então essa migração e ele contratou um guia, né? Porque já que era um caminho desconhecido pela maioria das pessoas, inclusive por ele contratou um guia de confiança, se informou sobre esse guia, ou seja, ele usou os meios, né? Para fazer essa migração. Ele não simplesmente levantou e disse, bom, então tá, vamos embora. Vou levantar e vou fazer a migração. Ele foi acompanhado pelo amigo dele, o companheiro dele, Abu Bakr, e ele não fez isso simplesmente, tudo bem, Deus vai me proteger. Não, ele usou os meios, confiante em Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, eu vou ler aqui um versículo, ele diz assim, mas quem temer a Deus e lhe apontar uma saída, e ele o agraciará de onde menos esperar, quanto aquele que se encomendar a Deus, saiba que ele será suficiente porque Deus cumpre o que promete. Certamente Deus predestinou uma proporção para cada coisa. Ou seja, aquele que teme a Deus, ele o agraciará de onde menos ele esperar. Ou seja, aquele que teme a Deus, aquele que confia em Deus, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe ser suficiente. Porém, sempre lembrando e ressaltando, entrega seu coração na confiança e na esperança de Allah subhanahu wa ta'ala. Entrega seu coração e a sua tranquilidade, a sua paz para Allah subhanahu wa ta'ala. Procura a paz através dessa confiança, dessa esperança, usando os meios possíveis, usando os seus meios possíveis, mas tranquilizando o seu coração na confiança e na esperança a Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab, Omar, que é um outro companheiro do profeta e que foi o segundo califa depois de Abu Bakr, ele relatou que ouvira do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizer o quê? Se vos encomendardes a Deus com verdadeira devoção e sinceridade, ele vos proverá como faz com os pássaros, que saem com as moelas vazias pela manhã para regressarem com elas cheias ao anoitecer. Subhanallah. Então, subhanallah, o que significa isso? Significa que aquele que de verdade se encomendar a Deus com devoção, com sinceridade, ensinando o seu coração a encontrar a paz, encontrar a tranquilidade
na esperança e na confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, ele usou um exemplo dos pássaros, que quando saem de manhã à procura do seu sustento, eles saem com as suas moelas, ou seja, o seu estômago vazio, né, buscando o sustento de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Silvia, Laila, Jamila, sejam bem-vindas. Keila, não consigo ver mais. Sejam bem-vindas, Jazakallahu khairan, por participar aqui da aula. Então, aquele que sai de manhã, os pássaros saem de manhã com as moelas vazias, buscando esse sustento, e retornam ao anoitecer com elas cheias. Ou seja, subhanallah, os pássaros, né, essas criaturas que a gente acha, às vezes a gente acha que o ser humano, subhanallah, é muito mais esperto, muito mais. Os pássaros nos ensinam, através de Omar, né, nos trazendo essa narrativa que ouviu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos ensinam a confiança no sustentador, a confiança, a paz, a esperança, né, no sustentador. Ou seja, a gente está num momento bem crítico. Eu volto a trazer eu gosto de transportar às vezes as aulas para o momento atual no qual a gente vive. Sim, a gente está num momento crítico, num momento delicado, seja pela pandemia, seja pela crise, seja todo mundo tem o direito de buscar seu sustento, é algo que é necessário. Nós precisamos pagar nossas contas, mas Allah subhanahu wa ta'ala é o verdadeiro conhecedor das suas necessidades. Ele é o verdadeiro conhecedor da necessidade de cada um de nós. Portanto, subhanallah, não se desesperem. Lembre que o nosso sustentador, assim como ele sustenta os pássaros, que tem essa força tão débil comparada à nossa, que tem essa consciência tão débil comparada à nossa, a inteligência, né, a astúcia comparada à astúcia do humano, tão débil. Se Allah subhanahu wa ta'ala sustenta, né, todas as suas criaturas, dentre as mais frágeis, por que ele não vai nos sustentar? Por que ele não vai nos... uma vez que ele prometeu isso, uma vez que ele disse que o sustento já está decretado, né? E Allah subhanahu wa ta'ala, ele não falha com a sua promessa. Então, lembrar sempre, quando o desespero bater, quando a preocupação bater, quando as contas ficarem apertadas, e essa é a realidade da gente, essa é de fato a vida, né? Saindo um pouco da teoria e entrando para a prática, mas lembre o seu coração de que Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele fala que ele é o sustentador, quando ele fala que ele é o misericordioso, quando ele traz esses 99 atributos referente a ele, se referindo a si próprio, é para trazer tranquilidade para nós, é para nos lembrar quem é o nosso Criador, quem é que está nos protegendo, quem é El-Wakil. Como eu falei no início, a palavra Tawakkul, que é confiança, ela vem desse atributo El-Wakil, o guardião. Então, lembrar o seu coração, lembrem-se, não se desesperem, lembrem-se e entreguem e supliquem a Deus, né? Entreguem a confiança na súplica, dizendo: ó, meu Deus, tu sabe da minha situação, tu sabe da minha dificuldade, tu sabe do que eu tenho passado, do que os meus irmãos têm passado ao meu redor e no mundo inteiro. Nos facilita esse percurso, nos abençoa o nosso sustento. Entrega seu coração, entrega suas necessidades para ele. Às vezes a gente busca resolver os nossos problemas através daquele que é mais fraco que a gente, que é o humano. O humano, ele tem tanta debilidade, ele tem tanta fraqueza, ele tem tanta necessidade, tal qual nós mesmos. E às vezes a gente busca essa confiança no humano, que é um ser que tem a mesma dificuldade que nós. Subhanallah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: volta para mim, eu sou o que tenho o poder de te tranquilizar, né? Al-Wakil, o guardião, subhanallah. Então, subhanallah, é isso. Quando Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que o profeta e que os sahabas trouxessem esses hadiths, esses ditos dele, para nos trazer tranquilidade, para nos trazer paz, né? Então, a gente sempre se relembrar, buscar sempre relembrar de tudo isso, subhanallah. Uma vez o profeta... tem outro dito de Omar que diz o quê? Aquele que gostaria de se tornar o mais forte dentre as pessoas
deve se encomendar a Deus. Você busca força emocional, você busca força física, você busca força mental, o que for, né? Aquele que deseja ser o mais forte, se tornar o mais forte dentre as pessoas, deve se encomendar a Deus. Ou seja, o caminho para se conquistar as coisas é se encomendando a Deus, é confiando em Deus, é buscando essa confiança, essa esperança em Deus. Uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, sobre todos os demais profetas, né? Ele encontrou um beduíno e viu que esse beduíno desceu do camelo e largou o camelo, né? E o que esse beduíno fez? Largou o camelo, abandonou o camelo ali. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o que para ele? Amarra o camelo. E o beduíno respondeu o que para o profeta? Ele disse, eu depositei a minha confiança em Deus. E eu sei que o camelo não sairá daqui. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam orientou que ele amarrasse o camelo e depois se encomendasse a Deus. Ou seja, esse hadith, esse dito do profeta, né, essa história, ela vem, a gente normalmente usa elas, os sheikhs usam elas, para nos ensinar isso, como devemos trabalhar a confiança em Deus. Antes da sequência, eu quero dizer alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Zanun, e salam alaikum islam em áudio, sejam bem-vindos. Então, subhanallah, a gente usa muito essa história do camelo, né, do beduíno e o camelo, para dizer como é que nós, para nos ensinar de uma forma tão prática e tão simples, né, um hadith tão simples, e nos ensina, traz um grande ensinamento sobre de como deve ser a nossa confiança em Deus. Confiar em Deus, sim, mas agir. Faça aquilo que está ao seu alcance. Por isso foi isso que o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou para o beduíno. Ele amarre o seu camelo. E então confie em Deus, né? Então, subhanallah, tão simples. Então fazer isso dessa forma, trabalhar tranquilamente, haja da forma que está ao seu alcance. Acaso se você se desesperar, né? Se você se desesperar, vai mudar alguma coisa? Você foi lá. Você está vendo a situação do seu problema, tá bom? Você está vendo quais os meios que você tem de resolver esse problema. Você está usando esses meios para resolver esse problema. Se desesperar, vai arrumar? Vai ajudar? Não. Então, você faz o quê? Você está fazendo isso. Você observou seu problema, usou seus meios e então entrega seu coração na confiança de Deus, né? Quando você faz isso com sinceridade e com esperança verdadeira, tá? Você se tranquiliza porque Allah subhanahu wa ta'ala é como se ele dissesse: calma, meu servo, esse problema é meu agora, eu vou resolver ele para ti. Mas ao mesmo tempo, você também tem que trabalhar a paciência. A hora certa, as coisas vão vir. Confiança é entender que ela vai se resolver. O problema vai se resolver. Não no meu tempo, mas no tempo de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser que no decorrer desse período no qual você está depositando confiança em Deus e esperança de que as coisas vão se resolver, vão vir novos testes. E esses testes são também para testar a sua confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano, se não para testar, criou a vida e a morte, se não para testar quem melhor de nós se comporta com relação a isso, com relação aos testes de Allah subhanahu wa ta'ala. Independente da gente aceitar ou não, essa é a condição, pessoas. Essa é a condição, pessoal. A condição é essa, é entender que a vida vai ser um trilhar de testes. A gente vai ficar trilhando testes, a gente vai sair de um e vai para outro. Essa é a realidade. Para a gente conseguir lidar com isso, nós precisamos ser muito sinceros com a gente, muito verdadeiros e muito olhar de forma de forma real que é a vida. A vida são testes, é um atrás do outro. Isso me agrada? Não me agrada. Mas e daí? Vai mudar alguma coisa se não me agradar ou se agradar? Não, porque isso é uma condição de Deus. Isso é uma condição de Deus. Então eu entendi. A minha vida, então, vai ser testes atrás de testes. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que suplicar a Deus. Me dá forças para lidar com isso. Me dá forças para lidar com a minha vida, para lidar com os testes que virão.
Me dá força para ser firme nesses testes e me dá confiança, aumenta a minha confiança, a minha esperança em Ti, né? Aumenta meus meios de poder resolver os meus problemas. É se entregar, é entregar teu coração na súplica e até Deus. Quando a gente está precisando de dinheiro, a gente normalmente ou pensa em pedir para um amigo íntimo e que ele pudesse confiar na gente e nos dar, ou a gente vai num banco pedir um empréstimo, mas a gente usa o último recurso, aquele que de fato vai me dar meios, sem buscar nada em troca, de eu resolver as coisas. Então, às vezes a gente esquece, pelo desespero, de quem é que realmente vai nos resolver, quem é que realmente vai resolver, vai facilitar o trilhar, vai facilitar eu resolver as coisas, que é Deus. Então, o primeiro passo é Deus, é Deus. Não vai pedir dinheiro, não vai pedir empréstimo, não vai, vai até Deus. E se Deus achar que é o melhor para você, então, e pedir ajuda para o seu irmão, ele vai te orientar e vai fazer o seu caminhar, o seu caminho, o seu coração caminhar para isso. E aí quando você se vê, você vai estar ali pedindo orientação para alguém que Deus de fato colocou no seu caminho, que vai ser a melhor pessoa, que vai te orientar, que vai ajudar a resolver isso. Subhanallah. Então o primeiro passo no momento da dificuldade, no momento, não é se desesperar. É agir com consciência, parar, pensar, meu Deus, qual é o meio que eu tenho para resolver? Esses são os meus problemas. Primeiro detectar, esses são os meus problemas. Entender, isso é vida. Allah subhanahu wa ta'ala colocou problemas porque os problemas são testes. Então, isso me faz viva, né? E aí entender que esses testes, então, observar esses testes e dali ver quais são os meios que eu tenho para resolver isso, né? Vou agindo e ao mesmo tempo se prostra e implora para Deus, para que Ele te ajude, para que Ele te oriente, para que você use os melhores meios para resolver isso. E também pedindo, além da orientação, pedindo muita paciência, porque vai ser necessário, porque nós somos apressados, a gente quer resolver e achar o resultado e querer que Deus já nos socorra de forma imediata, já, agora. Não, para isso precisa paciência. Os testes vão incluir paciência. Se realista, tá tudo um mar calmo, tá legal, você vai ser realista, mas ao mesmo tempo não esperar com desespero, não, vive a tranquilidade, né? Vive a paz, agradece a Deus, subhanahu wa ta'ala, né? Agradecer a Deus por esse momento de prazer, de tranquilidade, de felicidade, não viver tenso, né? Meu Deus, vai vir mais um problema para mim. Não, vive, aproveita essa paz. E fazendo o quê? Louvando Allah subhanahu wa ta'ala, agradecendo Allah subhanahu wa ta'ala, pedindo para Deus que nós sejamos merecedores, né? Que Deus nos conceda e que faça de nós pessoas agradecidas a Deus. Então vive, aproveita, né? Mas sabendo e sendo realista. Pode ser que sim, daqui a pouco vai vir mais um teste, né? E isso vai... Então, quando você, no momento de tranquilidade, volta também agradecido a Deus, isso aumenta o teu elo com o teu Criador, né? Fazendo com que no momento da dificuldade, a confiança e a esperança nele já venha de forma imediata, porque seu elo foi fortalecido no momento da dificuldade, mas também no momento da prosperidade, né? Isso é uma coisa muito importante de ser lembrada. Perfeito, Munira. É um ciclo. A vida, isso é vida. A vida é um ciclo. Você vai sair de uma para outra, né? Subhanallah. Então ficou claro que a gente tem que se mexer, né? Deixa eu ver aqui uma outra história. Tem também as súplicas, né? Também é bem interessante a gente as súplicas que estão dentro da sunna, dos ditos e feitos, né? Das práticas do profeta sallallahu alaihi wasallam, ao sair de casa, por exemplo, ou ao dormir. Vamos trazer aqui uma súplica ao sair de casa. Em nome de Deus, encomendo-me a Deus, não há socorro, nem autoridade, senão na parte de Deus. Quando você fala isso, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, toda vez que você sair de casa, vou traduzir de novo, tá? Em nome de Deus, encomendo-me a Deus, não há socorro nem autoridade, senão na parte de Deus. Quando você sai de casa falando isso,
o que lhe é respondido, subhanallah? O que a gente não ouve, né? Mas o que é respondido? Foste guiado à verdadeira senda, e Deus te proverá e te guardará, e Satanás se esquivará de ti. Ou seja, essa é a promessa de Deus. Quando você sai de casa falando isso, dizendo em nome de Deus, encomendo-me a Deus, não há socorro nem autoridade, senão na parte de Deus, né? Você tem como resposta que Allah subhanahu wa ta'ala vai te proteger, vai te prover, vai te guardar de todas as coisas que não estavam decretadas para você passar, né? E o próprio Satanás vai se esquivar de ti, ou seja, ele vai se afastar de ti. Então você se encomenda a Deus. Ao sair de casa, você está se encomendando, você está botando confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, né? Então, e Allah promete isso. Então, você sai de casa já depositando confiança e esperança em Deus de que você vai retornar tranquilo, em paz. Então, é muito aconselhável que a pessoa, antes de sair de casa, sempre fale isso. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Em nome de Deus, encomendo-me a Deus, não há socorro nem autoridade, senão da parte de Deus, né? E com esperança e acreditando que Allah subhanahu wa ta'ala vai te proteger, porque essa foi a promessa dele para todo aquele que sair de casa e falar isso. E também tem outro súplica que é ao ir deitar antes de dormir, que diz o quê? Deus meu, a ti me entrego, a ti oriento o meu rosto, a ti encomendo meus assuntos, em ti resguardo minhas costas, por amor e por temor a ti. Não há refúgio nem salvaguarda de ti, a não ser em ti. Creio e tenho fé na escritura que revelaste e no profeta que enviaste. E se morreres nessa noite, morrerás como um verdadeiro crente, com a inata fé, e se chegar de manhã, tu vais se encontrar melhor. Gente, as palavras são difíceis, eu vou falar de novo, vou tentar falar melhor aqui. Deus meu, a ti me entrego, a ti oriento o meu rosto, a ti encomendo meus assuntos, em ti resguardo minhas costas, por amor e por temor a ti. Não há refúgio nem salvaguarda de ti, a não ser em ti. Creio e tenho fé na escritura que revelaste e no profeta que enviaste. Subhanallah, o que significa? Significa que se você morrer, significa que se você falar isso ao dormir, você, antes de dormir, ao se deitar, você, Allah subhanahu wa ta'ala promete que se você morrer naquela noite, se não acordar, você morrer, você vai ter morrido com a fé intacta, né? Ou seja, inshallah, o paraíso, né? Se Deus quiser, o paraíso. E se você acordar, né? Você vai acordar melhor do que quando você dormiu. Subhanallah. Então, são ações muito pequenas, muito simples, muito fáceis, e que você tem a promessa de Deus que você vai estar melhor. Você tem a promessa de Deus e que Ele vai te proteger, Ele, como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse acariciando seu coração e dizendo, não te desespera, você tem um Criador que é o seu guardião, né? E o melhor guardião. Então, por que o desespero? E ele tem o poder sobre todas as coisas. Então por que o desespero? Subhanallah. Vou finalizar contando. Sim, inshallah, vou botar assim, Munira. Se eu esquecer, tu me lembra, tá? Vou terminar a aula, vou finalizar também contando uma história de Hatim al-Assam. Ele era um homem muito virtuoso, né? E ele era muito pobre, né? E certo dia ele disse, ele ficou sabendo que já, tava saindo uma caravana para fazer a peregrinação, e ele falou o quê? Eu vou peregrinar. E ele foi lá e comunicou isso para o pessoal da família. Quando ele anunciou a partida dele para Meca, para fazer a peregrinação, ele viu que a família ficou totalmente contra, com exceção de uma filha. Porque a família pegou e pensou, nossa, quem nos traz nosso sustento, vai lá e trabalha e traz a comida para dentro de casa, não vai estar mais em casa, vai viajar. E nesse período todo, quem é que vai ficar aqui fazendo isso no lugar dele?
Então a gente vai passar fome, a gente vai passar necessidade. Lembrando que isso foram há vários anos atrás, a condução era muito mais restrita, ou seja, o tempo de ir e voltar era muito maior, enfim. Quem é que ficou do lado dele? A única pessoa que ficou do lado dele foi a filha dele. O que ela falou para ele? Ó, meu pai, vá fazer a peregrinação à casa de Deus, porque é o melhor para ti. Vá em paz, porque tu não és o nosso sustentador, e sim Deus o Altíssimo. Então ela foi e tranquilizou o pai dela, relembrando ele de que, por mais que ele trabalhasse, né, e saísse de casa e trabalhasse e trouxesse o sustento para casa, ele não é o sustentador por excelência, né? Ele é o meio do sustento de todas aquelas pessoas. Mas o sustentador, ele está sempre presente, que é Deus, né? Então ela relembrou ele disso e trouxe para ele uma tranquilidade, uma calma, e ele então resolveu fazer a peregrinação. Bom, com o passar do tempo, o que aconteceu? Sim, a família começou a ter muito mais dificuldade, passou a ter dificuldade, as coisas estavam bem mais difíceis. E o que a família começou a fazer? Começou a culpar a filha e dizer, olha lá, se você não tivesse incentivado ele, a gente não estaria passando por isso. Se ele estivesse aqui trabalhando, a gente não estaria passando por tudo isso. Então começaram a culpar ela por isso, por ela ter incentivado ele a ir fazer a peregrinação. Ela então ficou triste, óbvio, né? E ela fez o quê? Ela ficou bem angustiada e ela retornou para Deus. No momento da angústia, da dificuldade, ela começou a se sentir culpada. Ai, verdade, eu não devia ter feito isso. Ou se sentir culpada da forma de acabar até tendo uma relação bem ruim com eles e tal. Não, ela foi lá e fez... Ela o quê? Foi até Allah subhanahu wa ta'ala, se encomendou até Deus, dizendo o quê? Ó meu Deus, meu Criador, meu sustentador, tens acostumado sua criação com dádivas, então não deixe faltar nosso sustento, e não permita que meus familiares me menosprezem por terem confiado em ti. Ya Rabbi, olha que linda súplica. Ó meu Deus, meu Criador, meu sustentador, tens acostumado a sua criação com dádivas. Então, não deixe faltar nosso sustento. E não permita que meus familiares me menosprezem por eu ter confiado em ti. Ó meu Deus, nos sustente, nos traga sustento. Então, subhanallah, e ela foi com fé e esperança de que sim, de fato, Allah subhanahu wa ta'ala iria socorrer. E com paciência, dizendo, no momento que Deus achar que o melhor, isso vai acontecer. O que aconteceu? Subhanallah, nesse momento estava passando então uma caravana, que era uma caravana não, era um exército do governador, do Amir, né, o governador daquela região, com seus soldados. Ele ficou com sede, então ele pediu que fossem até uma das casas daquele lugar ali pedir água. Os soldados, então, eles foram até esse vilarejo, né, e bateu na porta da casa de Hassan, né, e pediu água. Quando ele retornou, quando o soldado retornou para trazer a água para eles, o Amir, então, o governador, perguntou para ele de onde ele tinha trazido essa água. E aí eles disseram, essa água foi da casa de Hassan al-Assam, perdão, Hassan não, Hatem al-Assam. E esse governador então disse, graças a Deus que Deus nos deu de beber da casa de um homem virtuoso. Ou seja, esse Hatem, ele era um homem conhecido pela sua virtude, né, por ser um homem virtuoso. E o governador pegou e disse assim, louvou a Deus por ter concedido então a água da casa de um homem virtuoso. E ele pegou e perguntou, onde é que está Hatem? Como ele está? E eles disseram, ficamos sabendo que ele foi fazer a peregrinação. Então, o governador pegou e falou o quê? E qual é a situação dos dependentes dessa casa? E os soldados disseram, nos foi informado que eles estão passando necessidade. Então o governador disse o quê? Disse que era obrigação de um governador ser grato com a família de um homem virtuoso como Hatem. Então é nossa obrigação sermos gratos, né, a uma família de um homem virtuoso como Hatem. Então o que ele fez? Ele foi até a casa e jogou uma bolsa com moedas de ouro
na porta daquela casa. E ainda falou: a todos que me amam, que façam a mesma coisa que eu fiz. Então todos os soldados, né, e as pessoas que estavam ao redor, que tinham condições, pegaram também e deram o que tinham de condições para dar. E jogaram na porta da casa. Os habitantes da casa, então, saíram felizes da vida, né, dizendo... subhanallah, olha, no sustento, né? Tipo, olha só, a gente estava em dificuldade. E saíram felizes da vida, com exceção da filha, que começou a chorar. E aí todos olharam para ela e disseram, viram ela chorando, e perguntaram para ela por que ela tá chorando. E ela pegou e disse: eu tô chorando de satisfação por saber que Deus atendeu as minhas preces. Ou seja, a satisfação dela, a felicidade dela foi muito maior de saber que Deus atendeu as preces dela, né? E de que Deus confirmou a confiança dela, ensinando, não deixando eles subestimarem a ação de confiança de alguém no sustentador, né? Dando isso, ou seja, ela ficou muito mais feliz com o responder da prece do que com as bênçãos que foi lhes dado, né? Então, subhanallah, olha o exemplo e o ensinamento de fé e de esperança e de confiança no seu Criador, de fé, esperança e confiança no seu sustentador, né? Em momento de dificuldade, primeiro, antes inclusive da dificuldade, reconhecer de que o sustentador é Deus e não a minha astúcia e nem a minha força e nem as minhas ações, que sim, a minha força, a minha astúcia, as minhas ações, elas são um meio de Allah me conceder esse sustento, né? E ele é o que abençoa e concede o sustento a quem lhe concede suas bênçãos, perdão, a quem lhe apraz, né? Concede e excede suas dádivas, as suas bênçãos a quem lhe apraz. Então, antes da dificuldade, ela já tinha essa consciência e confiança no sustentador, sabendo que não iria faltar. No momento da dificuldade, vendo que estavam reprimindo ela por uma ação de confiança, né? Ela então se volta a Deus, não pela dificuldade, mas sim porque viu que eles não estavam entendendo o quão era importante confiar em Deus e ter paciência nisso, né? Então ela voltou a Deus pedindo, implorando a Allah subhanahu wa ta'ala que abençoassem eles, né? E que ensinasse os familiares deles de que sim, que Allah subhanahu wa ta'ala é aquele no qual a gente pode confiar, e que é aquele no qual jamais vai faltar e jamais vai faltar com a sua palavra, né? Então, subhanallah, que lindo ensinamento. Então é isso, gente, subhanallah, é isso, é entender que nós somos os pobres, porém Allah subhanahu wa ta'ala é o rico, é o vivente, o subsistente, o que jamais morre, é o que jamais falta, é aquele que está ali esperando o nosso retorno até ele, é aquele que está ali esperando a gente suplicar para ele. Eu sempre falo que, subhanallah, se a gente vai até as pessoas, mesmo elas tendo em abundância, se você pedir simplesmente um pouquinho de sal, né? As pessoas às vezes se cansam de ti porque tu pediu sal, outro dia pediu açúcar, outro dia pediu o café. Isso não falta, né? Isso é uma coisa que, subhanallah, tem até bênção. E as pessoas se cansam de ti, né? Só que Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que jamais se cansa de ti. É aquele que quanto mais tu for até ele, quanto mais tu chorar suas mágoas para ele, chorar suas dificuldades a ele, mais ele te ama, mais próximo ele te faz, mais ele te faz sentir que ele está próximo de ti, mais ele te conforta o coração, fazendo tu entender, não te desespera, eu tô aqui, eu jamais vou sair daqui, desde que você não se afaste de mim, né? Então, pensar e lembrar e ter a ciência de que Allah subhanahu wa ta'ala jamais se afasta da gente. Somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que saímos no momento de abundância, no momento de prosperidade, muitas vezes nós viramos as costas para Deus, né? E tratamos o nosso Criador como a gente trata as pessoas, às vezes, né? E isso não é certo de fazer nem com as pessoas e muito menos com Allah subhanahu wa ta'ala. Mas mesmo assim, as pessoas que a gente vira as costas, às vezes elas nunca mais voltam a nos receber e nunca mais voltam a confiar na gente, né? Porém, Allah subhanahu wa ta'ala, a gente vira as costas às vezes por ingratidão, por ignorância, por o que for, né? Por arrogância, seja o que for, seja os motivos que forem, né? Muitas vezes a gente faz isso,
Mas sempre no momento da dificuldade, no momento em que a gente se viu apertado e não encontrou nada, nem ninguém além de Deus, e teu coração despertou e disse assim, não, mas tem o meu Criador, Ele tá ali, e se você voltou, mesmo que envergonhado, você voltou para Deus, Ele ainda assim te recebeu, e nunca vai deixar de te receber. Então não esqueçam disso, nunca esqueçam disso. Sim, pedir perdão a Deus por a gente ter voltado as costas, por a gente ter sido ingratos nos momentos da prosperidade, voltar para Deus, agradecer, pedir perdão por ter feito isso, mas nunca esquecer de que Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, nunca vira as costas pra gente, nunca, né? Então, é isso, essa é a minha mensagem que eu quero deixar para vocês, que a gente confie em Deus, que a gente não se desespere. Por favor, jamais se desesperem na misericórdia de Deus. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão que só se desesperam, né? Ó meus servos, não se desesperem da minha misericórdia. E ele completa dizendo que só se desesperam da misericórdia de Deus os descrentes, aqueles que não creem em Deus. Por quê? Porque só esses se desesperam em todas as situações. Porque eles não reconhecem a Deus, eles não conhecem Deus. Mesmo aqueles que dizem que sim, que existe um Deus, que existe um Criador, às vezes muitos de nós não reconhecemos e não conhecemos verdadeiramente quem é esse nosso Criador e não conhecemos verdadeiramente esses atributos do nosso Criador. A gente às vezes desconhece isso, por isso que a gente se desespera da misericórdia dele. Então vai, busca o conhecimento, busca conhecer quem é que te criou, quem é que te sustenta, quem é que está fazendo você se manter vivo, respirando, com alimento, com saúde. Se te falta uma saúde, quantas outras bênçãos ainda você tem, né? Reconhece esse teu Criador, porque quando você reconhecer, você vai ter paz no seu coração e você não vai se permitir se desesperar da misericórdia de Deus. Então, sempre que você estiver em dificuldade, você vai retornar até Deus, você vai se encaminhar a Deus, pedindo e implorando e pedindo, meu Deus, eu tô em dificuldade, eu tô fraca, eu tô assim, eu tô assado. Você sabe dos seus problemas, você sabe, abre seu coração para ele. E Allah subhanahu wa ta'ala vai te atender, ele tá ali a te ouvir, né? Muitas vezes nossos amigos mais íntimos, as nossas pessoas mais íntimas, elas não estão com tempo para nos ouvirem, ou elas não querem nos ouvirem, ou estão cansadas com seus problemas e não querem ouvir o problema do outro. Mas Allah não. Allah está sempre prestes a te ouvir e a te atender. E lembrem sempre de agradecer a Deus. Nunca esqueçam de agradecer a Deus pela prosperidade, pela tranquilidade, nem que seja por instantes que você tenha tido prosperidade, tranquilidade, felicidade. Não esqueçam de agradecer a Deus. Não esqueçam de agradecer muito a Deus, tá? Porque a gratidão aumentam as bênçãos. É através da gratidão que Allah subhanahu wa ta'ala vai aumentar a sua misericórdia para nós, vai aumentar as bênçãos. E as bênçãos, elas são tudo, gente. Ela é a saúde, ela é os filhos, ela é o dinheiro também, ela é a nossa fé, ela é inúmeras coisas, inúmeras coisas. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, se você tentar contar as mercês de Allah, você jamais vai poder enumerá-las. Você jamais vai poder enumerar as bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala nos concede. Se a gente for parar no nosso corpo humano, eu falo isso várias vezes, eu repito isso, eu repito muito, porque se a gente não for perceber as bênçãos no nosso corpo, né? Onde a gente vai perceber? Se a gente não for perceber as bênçãos na nossa vida, onde a gente vai perceber? Olha para o céu. Agora a gente estava falando que o tempo estava chuvoso, né? A chuva, a gente diz, o tempo está chuvoso, está nublado. Mas a chuva é água, é bênção. A água que faz, então, as frutas e os alimentos as flores florescerem, os alimentos crescerem. Subhanallah, enfim... água é vida, né? Subhanallah. Aí a gente vem aquele dia, depois daquele dia nublado, vem aquele dia ensolarado, e a gente, subhanallah, olha e diz, meu Deus, que lindo que é o sol que a gente fica um mês inteiro com sol sem chuva e a gente já passa a reclamar. Então, subhanallah, nas alternâncias da vida, nas alternâncias da felicidade versus tristeza, do sol e da chuva, é que vem da dificuldade com a facilidade, é que vem para nos fazer, para nos acordar e dizer assim,
para sentir, então, o sabor da felicidade, o sabor da facilidade, o sabor do sol, o sabor da chuva, né? Então, subhanallah, tudo na nossa vida, ela vem com uma proporção que é possível para a gente carregar. Então, lembrar das bênçãos, agradecer e não se desesperar jamais e trabalhar muito a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a aula que eu quis trazer para vocês. Barakallahu fikum, muito obrigada, jazakallahu khairan pelo pessoal que passou, jazakallahu khairan pelo pessoal que ficou, muito obrigada por ceder um tempo de vocês, né, em ouvir as minhas palavras, que na verdade são palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que eu humildemente estou tentando passar aqui. Jazakallahu khairan, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Doe para os necessitados ou colabore com as instituições islâmicas de caridade.